Bom, pessoal, então retomando, vimos as três velocidades, ou até quatro velocidades. Agora, espécies de poder constituinte originário. Espécies de poder constituinte originário. Nós podemos destacar as principais espécies de poder constituinte originário. Entre as seguintes: primeiro, poder constituinte originário material. Poder constituinte originário material indica as forças políticas e sociais que se manifestam criando um novo Estado, estabelecendo uma nova Constituição para aquele Estado. Então, é a própria essência do poder constituinte originário. Por isso que material, substancial. Então, poder constituinte originário material, substancial, indica as forças sociais e políticas que se manifestam em determinados momentos. Já o poder constituinte originário em sentido formal indica o grupo responsável por redigir a Constituição, aquele que elabora formalmente a Constituição. Normalmente, não necessariamente, os membros de uma Assembleia Constituinte. Terceira espécie, poder constituinte originário fundacional. Poder constituinte originário fundacional é aquele que funda, que cria um novo Estado e, consequentemente, estabelece, fixa para aquele Estado uma Constituição. Exemplo de manifestação constituinte fundacional, Estados Unidos, 1776, Declaração de Independência e, consequentemente, edição da Constituição Americana de 1787. Então, veja que você tem essa manifestação em dois momentos. No primeiro momento, se cria um novo Estado e, no segundo momento, se estabelece para esse Estado, recém-criado, uma Constituição. No Brasil, nós tivemos manifestação constituinte fundacional apenas na edição da primeira Constituição. Então, Declaração de Independência, 1822, e Constituição Brasileira do Império, 1824. Aí nós tivemos manifestação constituinte originária fundacional. Tá? Próxima espécie, poder constituinte originário pós-fundacional. Poder constituinte originário pós-fundacional, ele não cria um novo Estado, mas apenas aqui não em sentido pejorativo, mas ele apenas estabelece para esse Estado já existente uma nova Constituição. Então não fixa aquela primeira Constituição para o Estado recém-criado, mas ele estabelece para um Estado já existente uma nova Constituição, portanto, um novo documento constitucional. No Brasil, nós tivemos essa manifestação em todas as demais constituições, com a exceção, como visto, da Constituição de 1824. Então, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988, manifestação constituinte pós-fundacional. Temos, sim, já faço a advertência, divergência, se determinadas constituições brasileiras foram fruto de manifestação do poder constituinte originário, desde que atrelada à ideia de democracia. O falecido constitucionalista Celso Ribeiro Bastos, ele fazia uma diferença interessante entre Constituição e documentos constitucionais ou cartas constitucionais. Constituição, para ele, a partir dessa ideia de que Constituição é produto de uma manifestação democrática, seria apenas aquelas que têm como titular o povo. Logo, aquelas que não têm como titular o povo, que não decorre de uma manifestação que tem por origem o povo, pelo povo e para o povo, não seriam constituições, mas sim cartas constitucionais, documentos com status constitucional, mas sem essência constitucional. Nesse sentido, o que se chama de Constituição outorgada não seria produto do poder constituinte originário. Seria uma carta constitucional, pois imposta ao povo, imposta à sociedade. Assim sendo, nós poderíamos dizer que a Constituição de 1824, que foi uma Constituição outorgada, não seria uma Constituição que tivesse sido fruto de manifestação do poder constituinte originário, entendido como o povo. A de 37 também não, a de 67 também não. Mas a gente diz que todas as constituições brasileiras são fruto de uma manifestação pós-fundacional, e a gente pode dizer pós-fundacional, com a exceção da Constituição de 1824, essa sim, fruto de uma manifestação fundacional. Podemos falar ainda
em poder constituinte histórico. Poder constituinte histórico é aquele que não se manifesta em um evento específico, em um único momento, em uma única oportunidade. É aquele que se manifesta ao longo da história daquela própria sociedade, daquele próprio Estado. Portanto, ele vai se manifestando ao longo da evolução histórica daquele país, daquela sociedade, daquela comunidade. Está em constante processo de construção. Exemplo, Inglaterra. Nós vimos lá no começo, né, que a Inglaterra, a palavra-chave que caracteriza a matriz inglesa é revelação. Não é criação, não é declaração, é sim revelação. Pois o poder constituinte, ele vai, e consequentemente a Constituição inglesa, ela vai se revelando ao longo da evolução histórica daquela respectiva sociedade. Podemos, por fim, falarmos em poder constituinte revolucionário. Poder constituinte revolucionário é aquele que se manifesta em momentos específicos. Exemplo, manifestação revolucionária francesa, Revolução Francesa, Revolução Americana. Então, poder constituinte revolucionário. Se manifesta em momento específico, em situações específicas, determinadas, portanto, eventos históricos, né? É melhor não falar o histórico para não confundir com o anterior. Eventos temporais específicos, delimitados no tempo, portanto, Revolução Francesa, Revolução Americana, exemplos de manifestação constituinte originária, revolucionária. Vistas as espécies de PCO, agora, formas de manifestação do poder constituinte originário. Temos como primeira forma de manifestação a manifestação direta. É raro essa manifestação nos dias de hoje. O povo se manifestando diretamente, participando diretamente na elaboração da Constituição. Isso é raro. Existe ainda nos dias de hoje a manifestação direta nos cantões suíços. Você tem ali forma de manifestação direta. Recentemente houve uma tentativa na Islândia, de manifestação direta do povo na elaboração da própria Constituição. O nome que deram foi Crowdsourced Constitution, ou seja, a Constituição elaborada com a participação do povo, da comunidade, crowd, comunidade. Então tem source, fonte, Constituição que tem como fonte a comunidade, uma manifestação da comunidade. Então, Crowdsourced Constitution foi a tentativa na Islândia. Tentativa que acabou não dando certo, né? Mas fica a ideia. Qual era a tentativa que eles tiveram nessa Crowdsourced Constitution? Que o povo participasse através da internet, das redes sociais, da elaboração da Constituição. No Brasil nós temos, por exemplo, o Senado é muito atuante nesse sentido. Se você for ao site do Senado, você tem lá diversos projetos de lei, proposições legislativas, em que se pede a opinião do povo. Claro que, por enquanto, o povo opina se quer aquilo que já está ali ou não quer. Não participa diretamente da elaboração em si. Mas é um indicativo dessa possibilidade de participação mais direta nesse caso. Não direta na essência, mas um pouco mais direta. Mas o Crowdsourced Constitution da Islândia era uma tentativa, sim, de que o povo participasse diretamente da elaboração da Constituição. Não foi bem sucedida, mas a ideia ficou. Quem sabe mais à frente, né, essa ideia floresça. No Brasil é mais complicado, um país continental. Na Islândia, um país bem menor, né, bem menor. Basta você lembrar da época da Copa do Mundo, em que disseram lá que 1/3 da população da Islândia havia saído da Islândia para ir assistir a Copa. 1/3 da população foi assistir a Copa, imagine isso. Porque é um país menor, um país pequeno, então essas experiências são até mais fáceis, mas a ideia fica. Logo, essas formas de manifestação direta são raras nos dias de hoje. Falava-se em manifestação direta na Grécia Antiga. Nos dias de hoje é mais difícil, mas não que não se tenha a tentativa de se implementar. E repito, o exemplo da Islândia, islandês, é uma tentativa de manifestação direta do povo na própria elaboração da Constituição. É mais comum a forma de manifestação indireta. A forma de manifestação indireta se dá através de representantes escolhidos pelo povo. Representantes escolhidos pelo povo, portanto. Tá? Aí você teria uma manifestação indireta. O povo escolhe os seus representantes,
por exemplo, aqueles que vão compor uma Assembleia Constituinte, esses serão os responsáveis pela elaboração da Constituição. Então, o povo, nesse aspecto, seria o poder constituinte em sentido material, e os membros da Assembleia Constituinte, poder constituinte em sentido formal, na classificação vista anteriormente. Então, seria um exemplo de manifestação indireta. Podemos falar de manifestação mista. Você tem uma tentativa de participação do povo, seja através de plebiscito ou através de referendo. Exemplo que se tem, Constituição Napoleônica, Constituição chamada de cesarista, onde essa Constituição foi elaborada no primeiro momento, inclusive imposta à sociedade no primeiro momento, e depois a ideia era, acabou não sendo, não acontecendo, submeter essa Constituição a um referendo. Então você teria uma forma mista aqui de manifestação do poder constituinte originário. E temos ainda o modelo inglês, onde a manifestação é histórica. Ela vai se manifestando ao longo da evolução histórica daquela própria sociedade, portanto, ao longo da evolução daquele Estado. Características do poder constituinte originário. Nós podemos citar 6 características importantes em relação ao poder constituinte originário. Primeira característica é que ele é inicial. Ele dá início a um novo momento jurídico constitucional, a partir do estabelecimento de uma nova Constituição, ou da Constituição para aquele respectivo Estado. Por isso é que se diz que ele é inicial. Muita atenção aqui com alguns aspectos nessa primeira característica. Por exemplo, os efeitos dessa manifestação constituinte originária no tempo. Então, o primeiro aspecto importante a se analisar dentro dessa característica inicial seria o efeito da nova Constituição em relação à eventual Constituição anterior existente. Se for a primeira, não tem essa discussão. Então, se for uma manifestação fundacional, não tem essa discussão. Mas a manifestação normalmente é pós-fundacional. Ou seja, o poder constituinte originário, ele cria uma nova Constituição, mas você já tem, eventualmente, ou já tinha, eventualmente, uma Constituição naquele Estado. Então, essa manifestação constituinte originária, ao editar uma nova Constituição, quais as consequências em relação àquela Constituição anterior já existente? Prevaleceu no Brasil o entendimento de que a edição de uma nova Constituição, ela revoga a Constituição anterior na sua totalidade, salvo se a própria Constituição, a nova Constituição editada, expressamente se manifestar no sentido de desconstitucionalizar normas anteriores ou recepcionar materialmente normas da Constituição anterior. Então é possível, sim, que a nova Constituição editada diga que ela revoga as normas da Constituição anterior que forem incompatíveis, mas ela desconstitucionaliza, mantendo no sistema jurídico, as normas da Constituição anterior que forem compatíveis. É a teoria da desconstitucionalização. Desconstitucionalização, que, como eu disse, só pode ser expressa. Não houve desconstitucionalização no Brasil. Ou ainda, recepção material de normas constitucionais anteriores. É possível que a nova Constituição, desde que o faça expressamente, ela recepcione normas da Constituição anterior. Nós temos isso no nosso sistema jurídico constitucional. Se você for ao artigo 34 do ADCT, você vai ver lá na parte final que enquanto não entrar em vigor o sistema tributário nacional, estabelecido pela Constituição de 88, nos 5 primeiros meses, mantém-se em vigor o sistema da Constituição anterior. Então houve recepção material de normas constitucionais anteriores. Mas tanto a desconstitucionalização como a recepção material de normas constitucionais anteriores tem que ser expressa. Desconstitucionalização não existiu no Brasil, no sistema jurídico de 88. Existiu sim recepção material de normas constitucionais anteriores, parte final do artigo 34 do ADCT. Mas a regra é que, editada uma nova Constituição, revoga-se a Constituição anterior em toto. Rompe-se de forma absoluta com a Constituição anterior. Também importante em relação a essa característica, falamos um pouquinho do efeito da nova Constituição em relação às normas infraconstitucionais anteriores. As normas infraconstitucionais anteriores, elas podem, a depender da teoria adotada, se incompatíveis, se tornarem inconstitucionais.
ou se incompatíveis, não serem recepcionadas. Então, a teoria adotada no Brasil não foi a da inconstitucionalidade superveniente, foi a da não recepção. Então, adotou-se no Brasil, posição inclusive do STF, a teoria da não recepção em relação às normas infraconstitucionais anteriores. Então, norma infraconstitucional anterior, incompatível, materialmente, formalmente eu vou fazer observação daqui a pouco, materialmente com a nova Constituição, não são recepcionadas. A gente não fala em constitucionalidade superveniente nesse caso, hein? Não confundir com outras hipóteses de inconstitucionalidade superveniente. Fica até a dica aqui do meu livro, que eu trato de outras hipóteses em controle de constitucionalidade, ou eventualmente uma outra aula de controle de constitucionalidade. Aqui é só esse aspecto. Então, no Brasil, não se fala, não é a posição adotada, não é a posição adotada pelo STF, não se fala em inconstitucionalidade superveniente decorrente da edição de nova Constituição. A teoria adotada no Brasil foi a teoria da revogação ou não recepção. Então, considera-se revogado ou não recepcionado norma infraconstitucional anterior incompatível com a nova Constituição. Professor, e o vício formal impede a recepção, gera a revogação do ato? Regra não. Excepcionalmente, sim. O vício formal, veja só, decorrente da federalização de matéria impede a recepção. Então, por exemplo, a competência na ordem constitucional anterior para regular determinada matéria, ela pertence aos estados. Então, você tem uma série de leis estaduais. Edita-se uma nova Constituição e ela passa essa competência que era dos estados à União. Então, agora eu posso ter apenas uma norma regulando aquela matéria, aquele tema, e não mais uma série de normas estaduais. Como fica a recepção daquelas normas estaduais anteriores? Não fica. Elas são consideradas revogadas ou não recepcionadas, portanto. Então, muito cuidado. Tá? O vício material impede a recepção. O vício formal, em regra, não impede a recepção. Mas o vício formal, excepcionalmente, pode sim impedir a recepção. No caso de vício formal orgânico, decorrente da federalização de matéria. A desfederalização não impede. Nesse sentido, por exemplo, a doutrina Gilmar Mendes. E ainda para complementar, nessa primeira característica, efeitos temporais da nova Constituição. Então, editada uma nova Constituição, ela se aplica a fatos anteriores, ela tem efeito retroativo, ex tunc, ou ela só tem efeito ex nunc dali para frente, só alcança fatos posteriores à edição da Constituição. Tem se adotado no Brasil a chamada teoria da retroatividade mínima, ou seja, a nova Constituição alcança efeitos futuros de fato passado, mas ela não alcança fato passado já vencido, consumado e executado, não alcança também fato passado já vencido, embora não executado, ela não alcança. Então ela vai alcançar apenas os efeitos futuros de fato passado. Então, adotada a teoria da retroatividade mínima. Excepcionalmente, desde que haja previsão expressa, pode-se adotar a teoria da retroatividade máxima ou média. E o ADCT faz isso em hipóteses pontuais. Mas a retroatividade regra, a teoria da retroatividade regra adotada é da retroatividade mínima, portanto. Eu sempre convido vocês também lá para as redes sociais. Eu tenho uma publicação que eu explico todas essas espécies de retroatividade e falo também de retroatividade inautêntica, tá? Que não importa muito aqui, mas é importante para vocês em outras situações, principalmente quando se tratar de leis, tá? É relevante isso para vocês. Mas fica aqui só a dica. Segunda característica, poder constituinte originário, ele é um poder incondicionado, significa que ele próprio estabelece os seus procedimentos de manifestação. Não está atrelado, amarrado a nenhum procedimento de manifestação previamente estabelecido, previamente definido, portanto. Tanto é que nós vimos formas de manifestação ou de manifestações distintas. Manifestação direta, manifestação indireta, manifestação mista, enfim. O próprio poder constituinte é que define suas formas de manifestação. Por essa razão, ele é um poder incondicionado. É ainda um poder ilimitado. Ilimitado, leia-se, em relação ao sistema jurídico anterior, em relação à Constituição e às normas anteriores existentes, eventualmente, naquela respectiva sociedade, naquele respectivo Estado.
Mas já se fala em limitação ao poder constituinte originário. Por exemplo, limites culturais. Eu não posso simplesmente eliminar uma cultura. A cultura deve ser respeitada. Já se fala, por exemplo, em limites decorrentes de direitos humanos ou dos tratados de direitos humanos internacionais. Um chamado poder constituinte supranacional, olha só, que limitaria a própria manifestação do poder constituinte originário. Poderia, por exemplo, se o Brasil quisesse agora construir uma bomba nuclear? Não, porque você tem um sistema internacional que não permite. Então, isso limita, portanto, a soberania do Estado. Você não fala mais de soberania absoluta em que tudo se pode fazer. Não. Os direitos humanos internacionais funcionam também como um padrão limitador da soberania dos Estados. Vimos, portanto, as 3 primeiras características, aquelas mais conhecidas do poder constituinte originário. O PCO, ele é ainda um poder soberano, um poder soberano. Soberania, que pode ser analisada em 2 aspectos para efeito de delimitar as características do PCO. Soberania no plano externo e soberania no plano interno. Soberania no plano externo indica uma relação de igualdade, de independência entre Estados, de igualdade entre Estados jurídica. Tá? Claro que você tem uma relação de desigualdade econômica, militar, de influência, mas aqui é juridicamente. Então, no plano externo, juridicamente, todo Estado soberano é igual, essa relação de igualdade, de independência, de autodeterminação dos povos. Então, todos os Estados soberanos no plano internacional, juridicamente, são iguais. Portanto, então, soberania no plano externo não indica a relação de supremacia, não indica a relação de superioridade, indica a relação de igualdade. A palavra-chave aqui no plano internacional é independência entre Estados, portanto. Se eu sou independente, eu não sou inferior a você. Independência entre Estados. Autodeterminação dos povos. Já no plano interno, soberania indica uma relação de supremacia, de superioridade. No plano interno, o poder soberano é aquele que emana do povo, ou seja, o povo é que é o próprio poder soberano, portanto, o poder supremo. Todos os demais estão abaixo desse poder. Por isso é que se diz lá no parágrafo único da Constituição que todo poder emana do povo. Então, o titular é o povo. Então, ele é o próprio poder soberano, o poder supremo no âmbito interno. Mas um povo, no âmbito externo, não é superior a outro povo. Percebeu aqui a importância de diferenciar o plano externo do plano interno? Então, o povo brasileiro não pode ser superior juridicamente, tá? Ao povo americano. Não pode ser superior juridicamente ao povo angolano, ao povo português, ao povo haitiano, militarmente, economicamente. Você pode ter essa relação de superioridade e inferioridade. Mas juridicamente, como povo, não. A relação no plano externo é de igualdade. Agora, no plano interno, o povo brasileiro, ele é superior a todo e qualquer outro poder do Estado, portanto. Todos os demais poderes do Estado, como nós dissemos aqui, eles emanam do povo, são exercidos pelo povo e para o povo, portanto. Então, vimos aí a 4ª característica, soberano. 5ª característica, poder constituinte originário é um poder permanente. O que é um poder permanente? Aqui é importante, no patriotismo constitucional, vou fazer uma observação importante. Ele é um poder permanente. Significa que ele não desaparece, ele não se esvai, ele não morre após se manifestar. Ele não morre após editar a Constituição. Ele não é como aqueles, tem alguns insetos, né, que quando dão lá a sua cria ou botam seus ovos, têm os seus filhotes, morrem. Não. O poder constituinte originário, ele é um poder permanente, porque o povo permanece. O povo não desaparece com a edição da Constituição. O povo, inclusive, é um dos elementos chaves para a existência de Estado. Não há Estado sem povo. Não há Estado, óbvio, sem um poder político, não há Estado sem território. Então, mas sem povo não tem como. Então não há Estado sem povo. Portanto, o povo não desaparece após a sua manifestação. Por isso que ele é um poder permanente. E aqui
merece uma observação. A teoria do patriotismo constitucional, ela não faz distinção entre manifestação constituinte originária e manifestação constituinte reformadora. Porque se você perceber, veja só, quem foi que editou a Constituição de 88? Uma Assembleia Constituinte. E não foi nem eleita para esse fim específico. Mas tudo bem, não vou entrar nessa questão. Mas foi uma Assembleia Constituinte. Que eram, tá, os deputados e senadores à época. Foram transformados em uma Assembleia Constituinte. Não foram sequer eleitos para esse fim. Quem é que edita uma emenda constitucional? Deputados e senadores. Então qual a diferença da edição de uma norma constitucional originária, principalmente porque essa norma constitucional originária, ela raramente é editada diretamente pelo povo ou com a participação direta do povo. Tá? Isso é raridade, mostrei a tentativa para vocês recente na Islândia, mas que não deu certo. Não deu certo, quem sabe mais à frente dê certo novamente. Então, normalmente, a gente tem uma manifestação constituinte originária indireta. Ou seja, o povo elege pessoas constituintes responsáveis pela elaboração da Constituição. Mas quem edita uma emenda constitucional? Também aqueles que são eleitos pelo povo, dentro de um sistema democrático. Então, qual seria a diferença na essência? Não haveria. Nos dois casos, você tem o povo por trás e os representantes diretamente elaborando, redigindo a Constituição ou uma emenda constitucional. E como eu falei para vocês, na teoria do patriotismo, a democracia ela vai se fazendo ao longo do tempo, não em um único momento. E aqui eu vou trazer para vocês a ideia de Thomas Jefferson, que é um pai fundador dos Estados Unidos. Foi ele o redator, ele que escreveu, redigiu a Declaração de Independência Americana e também a Constituição Americana. A de Independência praticamente sozinho. Foi ele o redator da Declaração de Independência Americana. E se discutiu à época a cláusula pétrea. E ele se opôs a isso. Dizia ele, olha só, eu quero regular a minha vida. Desse momento que a gente está vivendo. Mas eu não quero regular a vida do meu tataraneto. Ele é que vai regular a vida dele. Tem uma frase, né, do Jefferson que a gente acaba reproduzindo: os mortos não podem dizer como os vivos vão viver. Porque você vai ter lá alguém, né, que editou a Constituição em 1787, dizendo como eu devo viver hoje, em 2020. O mundo muda, as coisas mudam. E eu vou ficar atrelado a isso? Vou ficar atrelado àquela vontade? Ad eterno? Coisas que sequer existiam à época, sequer eram pensadas à época, vão regular minha vida hoje? O patriotismo vai dizer não. Porque é a geração, lembra da geração que eu falei? Lá na terceira, ou se quiser quarta velocidade? As gerações se autorregulam. A democracia é um procedimento autocorretivo. Se é autocorretivo, ela vai se autorregulando. Não pode haver um momento absoluto de manifestação em que você entenda que aquela manifestação é intocável. Mas isso, óbvio, tem que ter um certo cuidado. Porque também a ideia de cláusulas pétreas é você tentar garantir, pelo menos esse mínimo. Por isso que não é ideal se ampliar muito a noção de cláusulas pétreas, porque você enfraquece a ideia. Porque a ideia de cláusulas pétreas é você ter aquele mínimo intocável. Liberdade, igualdade, seria esse mínimo intocável. E depois eu vou construindo. Destruindo, construindo, destruindo, construindo. Destruindo não no sentido pejorativo, no sentido de evolução. Construindo, destruindo, construindo, destruindo, no sentido evolutivo. Então as cláusulas pétreas elas deveriam ser resguardadas para aquelas situações mínimas que ficassem fora do que se entende como racional ou razoável, que é até difícil de delimitar. A gente pode, de forma simplificada, dizer que aquilo que se encontra fora do racional ou do razoável é aquilo que quer destruir a própria ideia de racional e de razoável, do debate racional ou razoável, portanto. Mas então as cláusulas pétreas, nesse sentido, elas não deveriam existir ou deveriam ser mantidas ao mínimo necessário para garantia de convivência em sociedade, para garantia das complexidades que existem na sociedade, portanto. Então, por isso que a teoria do patriotismo constitucional
ela já indica uma aproximação da própria ideia de poder constituinte originário e poder constituinte reformador. Não haveria, como eu disse, uma diferença essencial. A diferença seria só de oportunidade de manifestação. Então, porque eu me manifestei antes, eu acabo tendo mais importância do porquê eu me manifestei depois? Porque eu sou mais antigo, minha manifestação foi mais antiga, significa que ela é mais correta, ela é ideal e ela deve prevalecer ad eterno? Para todo sempre? Talvez não. A gente vai aprendendo com o discurso, a gente vai aprendendo com o debate, a gente vai corrigindo nossos erros. Leia-se, como sociedade. Por isso que a democracia, a sociedade democrata são autocorretivas. Uma ditadura não se autocorrige. Ela permanece com seus erros ad eterno. A democracia ela se autocorrige, às vezes de forma mais violenta. Às vezes de forma mais violenta. Mas ela é um processo autocorretivo, portanto. Digo às vezes de forma mais violenta porque quando se inflama aquelas ideias aparentemente contrárias, você pode descambar para a violência. E não é só, veja só, no aspecto externo, leia-se, no aspecto social, mas no seu aspecto também interno, você tem essas contradições muitas vezes mais violentas, que geram depressões, por vezes mais violentas no âmbito interno da sua família. Certamente você já teve ou já viu alguma discussão violenta, não no sentido necessariamente de agressiva fisicamente, mas de rompimento. Olha só. Com algum familiar que você se relacionava e você teve um conflito de ideias. Então isso é essencial, ou melhor, essencial não, inerente à própria ideia de democracia, portanto. Então, a partir dessa nova visão, não haveria diferença entre manifestação constituinte originária e manifestação constituinte reformadora. Você poderia falar em manifestação constituinte originária, manifestação constituinte reformadora. Mas não teria nenhuma distinção quanto à legitimidade dela. A questão seria só de oportunidade, de momento, e não de conteúdo ou de legitimidade quanto à manifestação em si. Última característica é um poder extraordinário. Não, olha lá, para o patriotismo constitucional, porque para o patriotismo ela é constante, ela é permanente. Mas ainda se diz que ela é extraordinária porque se manifesta em eventos específicos, em momentos específicos. Sem entrar na discussão que eu dei para vocês quanto à Carta Constitucional e à Constituição, nós tivemos diversos momentos de manifestação do poder constituinte originário do Brasil. 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67 e 98. Então, se manifestando extraordinariamente, situações extraordinárias, portanto. Então, vimos aí características do PCO, características do poder constituinte originário. Fechamos esse bloco. Já já a gente volta.